Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui reproduzir as principais falas no vestiário colorado. Bright White, Villasanti, de sábado, porque o Quinteiros não podia falar, e também o presidente Alberto Guerra deram declarações importantes que eu preciso aqui nesse vídeo te resumir. Esse vídeo é para Zapay. Já pagou teu IPVA? Se não, paga agora com a Zapay em 12 vezes no cartão. Eles são credenciados ao Detran e podem fazer esse parcelamento para ti. Baixa aqui na descrição, no primeiro comentário, o aplicativo que no teu celular não vai custar absolutamente nada. Tu vai colocar a tua placa, vai fazer a consulta e vai dizer, ó, tá devendo tanto pro Detran. Aí sim, na hora do pagamento, tu coloca os dados do teu cartão de crédito, pode confiar, é seguro, e aí tu parcela em 12 vezes no cartão. Mas, usando meu código JBFilho20, na hora do pagamento vai abrir lá, código promocional, tem JBFilho20, tu tem 20% de desconto na hora desse pagamento, beleza? Gente, começa com o Bright White, talvez a palavra mais forte no vestiário gremista. Ele na passagem pro vestiário começou dizendo, olha gente, tem coisas boas, nós começamos jogando bem, mas aí em duas chegadas do Inter o Grêmio toma 2 gols e automaticamente as coisas acabam não acontecendo. Mas garantiu ele, chegou a dizer que está positivo e que o Grêmio vai jogar no Beira-Rio e vai buscar a vitória. E aí, mais pra frente se diz que disse estar seguro e convencido disso, que o Grêmio vai buscar a vitória no estádio Beira-Rio. Quando o repórter pergunta qual é a garantia que tu pode dar pra torcida que o Grêmio vai vencer no estádio Beira-Rio, ele responde, porque nós somos Grêmio, nós somos campeões. Mais uma frase um pouco pronta e tal, mas talvez a mais otimista do vestiário e a mais convicta do vestiário. Porque a partir de agora, por exemplo, o Villasanti também falou, representando os jogadores, e aí ele tava um pouco mais para baixo, um pouco mais cabisbaixo, que é o jeitão do Villasanti também, né? Mas dizendo o seguinte, olha, a gente entrou numa final do jeito que não pode entrar, não dá para entrar na final desse jeito. Eu sei, vários torcedores começaram a reclamar na rede social, dizendo, pô, o cara dá a entender que o Grêmio entrou sem vontade de uma final de gauchão contra o maior rival. Mas foi o que aconteceu. E aí ele disse, ó, não dá pra entrar do jeito que entrou. Depois o Grêmio até consegue encaixar o seu jogo, mas basicamente o Inter teve chance, marcou gols, o Grêmio teve uma outra chance, então marcou gol, então a derrota é merecida, a vitória foi justa para o lado do Internacional. E aí a única frase um pouco mais forte que dá mais esperança foi o Villasanti também dizendo, olha, na história gremista o Grêmio já mostrou diversas vezes que consegue reverter situações difíceis. E mais uma vez, eles vão tentar reverter essas situações no estádio Beira-Rio. O De Sábato falou, ele é auxiliar do Quinteiros, o Quinteiros está suspenso e tudo mais, a gente não sabe como é que vai ser para o segundo jogo, ainda não tem nada marcado, julgamento ou coisa que o valha. Ele começou explicando, dizendo que foi uma partida parelha, sim, ele falou. Disse que foi uma partida parelha, que apenas em 7 minutos o Grêmio não jogou bem, tomou os 2 gols e isto custou muito. Mas em vários momentos ele fala que foi parelho o jogo, um repórter pergunta, olha, o Inter foi muito superior. Ele disse, não, eu não creio que o Inter foi muito superior. O Inter fez os 2 gols, teve mais uma chance no primeiro tempo, na segunda etapa foi chutar uma bola em gol com aquele último lance do Wesley, que até foi perigo de gol e tudo mais, mas ele disse, de resto não, o Grêmio é que tentou encaixar o seu jogo, acabou não conseguindo encaixar um gol, podia pelo menos diminuir esta vantagem. Entre outras coisas, garantiu de sábado que os jogadores treinaram as jogadas dos gols que o Grêmio levou e chegou a dizer que foram gols inocentes, que o Grêmio levou gols meio que na inocência, que aquelas jogadas de lateral que fazia inversão lá por outro lado no cruzamento foi treinada porque era uma situação que se sabia do time do Internacional. Mas que esse era um elenco de jogadores jovens que estavam passando por esse tipo de adaptação e que por ser um elenco novo tem que treinar, tem que... Ele falou, às vezes a gente tá vendo bom nível de atuação em alguns jogos, mas não tá se mantendo sempre por conta justamente de ser um elenco que é novo, não necessariamente só novo na idade, mas novo de formado agora. O presidente Guerra também falou com a imprensa. E o presidente concordou com as falas do De Sábato e fez várias vezes referência a esta situação, dizendo que foi um jogo parelho, chegou a dizer ele que antes do gol do Internacional estava até um jogo morno e que automaticamente o Grêmio estava ali com as suas oportunidades e tal, o Inter vai lá e faz 2 gols. Ele não acredita e ele não concorda com a imprensa, mais de um repórter questionou sobre isso, dizendo, olha, a imprensa viu um Inter muito superior, e ele não concorda com isso, o presidente absolutamente não concorda. Ele acha que no fato, o que aconteceu foi que o Grêmio tomou o gol, o primeiro gol,
por uma jogada do futebol. Ele chegou a dizer que foi muito mais desencaixe de marcação do Grêmio do que mérito do Inter, o que super jogada. Ele até disse, eu não quero tirar mérito do Inter, mas foi muito mais desencaixe da marcação do Grêmio, das coisas do Grêmio, do que uma super jogada do Internacional. E aí sim, esse é um ponto preocupante, tomou o gol e sentiu esse gol, e aí tomou o segundo logo depois, e aí isso muda toda a trajetória. Mas talvez a frase mais forte do presidente é, enquanto a Bambu a flecha, nunca duvidem do Grêmio. Nunca duvidem do Grêmio. Ele repetiu isso umas 3, 4 vezes na entrevista e tudo mais. Outra coisa que foi muito falada, Quinteiros não corre absolutamente risco nenhum para quem tá pistola com o treinador e tudo mais. Ele disse que não falta trabalho, que a direção tá vendo que a comissão técnica, o departamento de futebol, tudo foi bem feito, as contratações foram muito bem feitas. E aliás, nesse ponto tem uma situação importante. Talvez há um entendimento de que é um time novo e jovem de idade. Estrategicamente, o Grêmio contratou jogadores mais jovens, contratou jogadores mais novos, pensando até em revenda futura para fazer dinheiro. E ele disse, falta jogadores com um pouquinho mais de casca. E até lembra do Inter. Olha, o Inter tem jogador de 24, 23 no seu elenco, jogadores mais velhos, que já estão há mais tempo. Então tem mais tempo para treinar, para saber a situação do jogo do Roger, que não tem com Quinteiros. O elenco é mais experiente do Internacional, o Grêmio contratou um elenco mais jovem, pensando no seu futuro e montar um time para mais anos e também, obviamente, se for o caso, vender, porque precisa vender. Um questionamento para o presidente Guerra era se ele não está, de alguma maneira, relativizando, achando normal, está perdendo e tudo mais. Ele garantiu que não, que não está, absolutamente não está relativizando mais uma derrota no clássico e tudo mais, mas disse, acredita que o Quinteiros precisa de tempo de trabalho. Ele até em certo momento disse, olha, a gente no Grêmio acreditava que o time teria um plus, teria um a mais agora, porque todos os reforços estão aqui, porque seria Grenal, porque teve a semana para treinar e tudo mais. Isso não aconteceu, mas que é natural a oscilação, como disse o De Sábato, porque é um time que está em formação ainda e precisa de mais tempo de trabalho, e aí foi exatamente nesse momento que ele cita a situação, olha, o Inter tem jogadores de 24, 23, que estão há bem mais tempo aqui e tal, e o Grêmio refez todo um elenco. Sobre o fato, e eu até nem sabia disso, fiquei sabendo nessa entrevista coletiva, do Grêmio estar no 6º clássico Grenal sem vitória. É o 6º Grenal do presidente Alberto Guerra como presidente sem vitória. Se isso não lhe preocupava e tudo mais, se não era um número ruim. O presidente saiu como presidente talvez até valha, mas eu já fui diretor de futebol, já fui vice-presidente, já ganhei clássicos, e aí talvez as coisas se equilibrem mais e tudo mais. Só que ele falou, eu não quero normatizar, mas pra mim o importante é ganhar o título, é ganhar o campeonato. Se eu empatar as 2 partidas e depois ganhar o campeonato, pra mim me serve. O grande problema é que agora o empate já não serve mais. Ou o Grêmio faz 2 gols de diferença no Inter e leva pra pênalti, ou 3, tem que ser goleada pra ser campeão. Mas basicamente foi esse o tom do vestiário gremista que eu preciso te relatar aqui, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.